A paz do Senhor a todos. Amém, irmãos? Hoje nós vamos começar uma série de palavras que Deus tem colocado no meu coração sobre o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, do capítulo 16 ao capítulo 21. Nós vamos intitular essa série de palavras como Construindo um Discípulo em Mim. Sabe, trata-se sobre uma experiência pessoal que o Senhor tem me dado nesses últimos 5, 6 meses da minha vida, sobre buscar a Deus sobre todas as coisas e conhecer a pessoa de Jesus Cristo que resolveu, por amor a nós, habitar em nós. Amém? Que essas palavras possam ser abençoadas, que nós possamos sim deixar esse ato de ação do Espírito Santo em nós, transformador, abençoador, chegar ao ápice em que nós possamos dizer que somos discípulos do Senhor. Amém? Todos nós que estamos nessa caminhada cristã, nós dizemos que somos discípulos de Jesus. Mas eu queria esclarecer, à luz da palavra de Deus, que existem princípios, que existem ensinamentos que o Senhor quer nos dar. Amém? Que nesse período, então, a luz da palavra possa entrar no seu coração, que a semente da palavra possa produzir frutos e nós possamos entender o verdadeiro significado do discipulado, quando ele inicia, quando Deus nos chama por uma profunda transformação de mentalidade e percepção do mundo em que nós estamos vivenciando. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então. Nós vamos usar nesse primeiro episódio, nesse primeiro capítulo, nós vamos usar o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Depois nós voltamos em Mateus 16, lá do primeiro versículo, mas hoje eu gostaria que você lesse comigo a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens a ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe eles: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Amém? Hoje eu queria então compartilhar desse processo de discipulado, desse processo de construção de um discípulo em nós, sobre essa necessidade da gente ter a revelação do Pai em nós, de quem é Cristo em nossa vida. A vida cristã em Jesus, ele está levando aqui os seus discípulos até Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era um local onde era uma mini Roma instaurada naquele local. Ela foi construída por esse tetrarca que recebe intitulado o nome nessa cidade com o objetivo de agradar a Roma, com o objetivo de satisfazer os desejos e as articulações políticas da época. E ali é montada toda a estrutura romana. E Jesus, nessa caminhada com os discípulos, caminham com eles em direção a essa cidade. Amém? E aí, nesse caminhar, nesse ato da vivência diária, do cotidiano, é que Jesus nos chama a um discipulado real. Eu queria dizer que Jesus aqui, de uma certa forma, está dizendo aos discípulos que é chegada a hora de uma grande transformação na vida deles. É chegada uma hora de algo que é decisivo. Sabe, nós precisamos entender se nós seguimos Jesus por aquilo que nos atraiu primeiramente para a igreja ou se por aquilo que ele realmente é. Sabe, nós, de uma certa forma, viemos para a igreja por motivos múltiplos. Alguns vieram por problemas afetivos, problemas de relacionamento, problemas com drogas, problema com alcoolismo, destruição da sua vida, amargura na alma, no coração. Sabe, todos nós viemos por algum motivo, viemos porque somos filhos de cristãos e muitas vezes nós estamos caminhando com ele em direção a essa cidade que representa o mundo. Sabe, Cesareia de Filipe aqui representa o mundo, era uma cidade idólatra, era uma cidade que era ali o berço de toda a idolatria, do paganismo, e ela representa para a gente o mundo, e Jesus está caminhando com eles, mostrando para eles e mostrando para nós também que ele vai nos ensinando, vai nos projetando aquilo que ele quer revelar para nós nessa caminhada, sabe, nessa trajetória. Quando nós aceitamos Jesus, nós não recebemos toda a revelação dele, nós apenas iniciamos um processo que vai culminar com a revelação do Pai em nós,
que Cristo é o Filho de Deus, é a centralidade da nossa vida cristã. E é nessa caminhada, nesse momento, que ele faz perguntas aos discípulos. Os discípulos primeiro questionam e dizem o que o povo dizia sobre ele. Alguns diziam que ele era profeta, outros diziam que ele era Elias, que era João Batista. E é isso que você precisa construir na sua vida, largar o que o povo diz sobre Jesus. Sabe, nós precisamos entender que lá fora as pessoas dizem de Jesus sobre muitas coisas sobre ele. Alguns dizem que ele foi um grande filósofo, foi um grande líder, alguém à frente da sua época, mas você precisa se distanciar desse conceito. Jesus quer criar e gerar em você a revelação de que ele é o Filho de Deus, que veio aqui na terra para reconciliar o homem a Deus, a humanidade a Deus. E quando você conhece e tem essa revelação, a sua vida é poderosamente transformada. Aí inicia um projeto real de discipulado, onde você consegue entender o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Hoje, se nós levarmos para o dia de hoje, muitas pessoas conhecem Jesus segundo alguns grandes doutrinadores, alguns grandes pensadores. Alguns vivem a sua vida cristã baseadas na teologia. Por exemplo, alguns conhecem Jesus segundo a teoria ou a teologia de Armínio. Outros conhecem Jesus segundo a teoria e a teologia de Calvino. Outros conhecem o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu queria te dizer que isso tudo é religião, isso tudo não leva ninguém a nada, é uma doutrina, apenas uma doutrina. Mas eu queria te dizer que Jesus, ele quer limpar isso da sua mente, limpar isso do seu coração, e que você conheça Jesus não mais segundo alguém te disse, mas segundo a sua experiência pessoal, com a pessoa do Espírito Santo que habita dentro do seu coração. Isso é necessário para o início do discipulado. Sabe, muitas pessoas estão na igreja apenas como uma comunidade, apenas como um grupo social, mas não se atentaram dessa necessidade da revelação do Filho de Deus, que resolveu se destituir da sua glória, se revestir de semelhança de carne pecaminosa, esteve entre nós para nos libertar do jugo e da escravidão, do projeto satânico criado em Adão. Sabe, esse plano da redenção, ele só é completo quando nós aceitamos Jesus. Mas Jesus, nessa caminhada do nosso cotidiano, quer levar-nos ao amadurecimento, quer levar-nos a nós sermos verdadeiros discípulos dele, e que nesses dias as palavras que eu irei postar possam abrir os seus olhos espirituais, possam alargar a sua visão, abrir os seus ouvidos, para que você possa buscar essa revelação, essa transformação, esse amadurecimento, para que Cristo possa ser na sua vida a centralidade dos seus dias, a centralidade do seu propósito, e que você não viva uma vida cristã apenas pelo que os outros dizem, mas sim pela sua experiência verdadeira, genuína e transformadora com o Senhor. Amém? Então nós vamos nesses dias, nessas semanas, dissecar esse texto de Mateus 16 a 21. Nós vamos olhar, não com o olhar sistêmico do estudo da palavra, mas buscando o Espírito que vivifica na palavra. A letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. E nós vamos olhar versículo por versículo, de Mateus 16 a Mateus 21, descobrindo as intenções e o projeto de Deus para o discipulado. Amém? O discipulado tem sido uma palavra batida nesses dias, mas nós vamos entender o que Jesus quer dizer. Ele quer nos levar, quer nos deixar prontos para aprender a nos deslocar numa profunda transformação da nossa mentalidade, para experimentar do reino de Deus, dos sinais e dos prodígios do seu reino nos dias de hoje. Que você possa ser luz, que você possa ser discípulo do Senhor nesses dias e para a sua geração. Queria desejar para você um dia abençoado em nome de Jesus.